Paulo Sérgio, primeiro, foi dito em algum momento aqui que a gente tem que cuidar para não esquecer, ou melhor, que Brasília possa esquecer. Então, trata-se também de a gente ter o cuidado em trabalhar planos de contingência, planejamentos estratégicos, para que a gente não sofra novamente. Tivemos há 9 meses atrás a perda de 54 vidas e, sinceramente, muitas coisas poderiam ter sido feitas. Respeitando muito o momento de não focar em críticas. Mas hoje eu vou fazer uma crítica muito clara ao governo Lula. O arroz da Janja, que está sendo muito caro, Lamarck. Ontem eu estava numa reunião... Por que arroz da Janja? Por que esse Ontem eu nome? estava numa reunião... O que a Janja tem a ver com isso? Ontem eu estava numa reunião... Arroz da Janja, eles botam o nome para desprezar. E pasmem, olha só, e eu quero que tentem, faço questão que argumentem. Nós temos arroz no Rio Grande do Sul suficiente para abastecer o mercado nacional. Pasmem, o governo federal importou arroz asiático e ainda Mas que arroz asiático? Não está comprado o arroz ainda? Comprou. Mas onde é que está o arroz? Queijo Minas, comércio atacadista, 147 mil toneladas. Comprou de uma consultoria de gestão empresarial 73 mil toneladas. Comprou de uma locadora de veículos e máquinas 22 mil toneladas. Comprou de sucos concentrados de frutas 19 mil toneladas de arroz. Comprou arroz de sorveteria, locadora de trator, queijaria. Gente, o absurdo, o desrespeito com o produtor rural gaúcho. E não é o Zuco que está falando. Estou falando da Federação do Rio Grande do Sul de Agricultura. Presidente Gedeão ontem reuniu toda a bancada gaúcha, Paulo Sérgio. Deputados estaduais, deputados federais. Inadmissível o desrespeito com o agro gaúcho. Governo federal, nós temos arroz daqui, compre o nosso arroz. Nós estamos precisando de ajuda. A crítica é a irresponsabilidade desta ação de não perguntar para a Farsul, para os produtores, para a Federação, para a Federarroz, que, Paulo Sérgio, já tinha sido feita a colheita. Não há motivo algum de se comprar arroz que não gaúcho. E o pior, inclusive hoje, o presidente da Conab não conseguia nem falar numa outra emissora. Vamos botar selo do governo federal. Que isso? Não, a embalagem é... É um absurdo não, isso, gente. Tem erros aí. Uma embalagem, o cara vai botar o logo do governo federal. Com qual motivo? Zuco, eu não quero discutir a compra do arroz. Eu acho que todos sem... Mas como não? Tu falou que não dá para criticar? Tem que criticar, Paulo Sérgio. Não, você está criticando. Eu não estou dizendo para te não criticar. Tem coisas que... comprar o arroz, isso aí... Começou aquela lá, 14% de quebra, 14% de quebra. Começou essa vibe aí. Né? E a gente sabe. Quem começou? Começou até aqui. Quem começou, mas tu é amigo do Gedeão. Não é verdade. Nós temos arroz para vender aqui no Sul. Eu não estou dizendo que foi o Gedeão que disse. O Gedeão jamais diria isso. Mas teve gente que disse que teria uma quebra de 14%. Mas disse, mas foi dito aqui no programa. Mas tá bom, não é? Não estou discutindo isso hoje, que até nem deveria ter comprado arroz. Isso é claro. Agora, essa questão desse resultado aí é culpa do teu parlamento lá, da Câmara Federal. A culpa do arroz que o governo federal compra. Arroz, rapaz, é da lei das licitações. Ele criou essa lei das licitações que cria essa imundície que tu tá lendo aí, que vale nos trechos de estradas, que vale na compra do cais aqui no Rio Grande do Sul, que uma empresa só concorreu, que não tem dinheiro e que é uma empresa que ninguém sabe quem é, que vai atrás de dinheiro agora para viabilizar. É que esses caras estão fazendo aí, porque tem uma lei das licitações ridículas e que dá nesse resultado que tu está criticando aí. Isso aí é culpa da lei das licitações. Já briguei 10 vezes. Não é culpa da decisão do governo federal, Paulo Sérgio. Eu estou falando do resultado, desse resultado. Tá. Eu não estou falando do arroz. O arroz está errado. Para terminar o meu ponto final, é inadmissível, irresponsável, eleitoreiro. Nós estamos já entrando com uma ação. Inclusive, chegamos, por ocasião, se eu não me engano, o Marcel, o Lucas Redecker, o Camozato tinham conseguido, por meio de uma ação judicial, interromper o leilão. No outro dia de manhã, presidente Lamarck, um juiz, né, avançou e já houve essa compra, mas é muito estranho
tem que ser investigado, mas, sinceramente, E pode ser colocar o selo do governo federal foi de algo baixo, irresponsável. Essa crítica é correta. O meu combate à tua crítica é no resultado que deu. Isso aí é culpa dessa lei das licitações que tem que ser revogada e vocês lá têm que mudar essa lei. Essa lei ela é ridícula e leva à corrupção. Eduardo Trindade. Realmente, né? Como eu falei no início do programa, nós temos que saber que isso vai ser longo tempo que vai demorar essa reconstrução. Mas nós temos que garantir, eventualmente, aprender com o que aconteceu, porque realmente que a emergência não pode ser esse controle. Tem que haver agora um planejamento para esses fatos realmente não se repetirem. Tem que se melhorar investimentos. Não sem querer fazer crítica em casa de bomba, seja aqui ou colar. Eu sei que ninguém imaginaria que isso iria acontecer, mas aconteceu. Então, já que nós tivemos agora o aprendizado, que a gente também aprenda a ter planejamento, para que realmente a crise não seja um descontrole, para quando o sistema consiga funcionar de forma muito organizada. Um grande exemplo que nós tivemos aqui em Porto Alegre foi a evacuação do Hospital Mãe de Deus. Eles já tinham lá um plano de como evacuar, evacuaram sem colocar junto com a Unimed e com o Exército Brasileiro. Solicitaram o apoio do Exército Brasileiro, dos outros hospitais, mas a gente também tem que reconhecer que o hospital tem um plano interno de um funcionário saber o que fazer. Olha, deu problema, saber o que fazer e todo mundo funcionar de forma orquestrada com o apoio do Exército Brasileiro, com o apoio da Unimed, porque não pode ser só assim, ó, eu tomar sustos e atuar de forma não organizada. Mesmo quando acontecem as tragédias, nós temos que saber atuar de forma organizada. Isso que falta. Nós tivemos exemplo em hospitais do interior do estado, que essa evacuação ocorreu de forma completamente desorganizada, muitas vezes colocando os pacientes em risco de forma desnecessária. Então aqui meus parabéns ao Hospital Mãe de Deus, que atuou de forma muito bem organizada e planejada essa evacuação. O funcionário, quando deu o problema, tem que saber o que fazer. E lá eles sabiam. E contaram com o apoio. Eu sei porque eu estava lá às 13h30 da tarde. Não é nem hospital. E não tinha nada, não tinha nem sinal de trabalhar de forma organizada. Eu me lembro uma vez, eu era diretor do Hospital Fêmea, não sei se os senhores lembram, durante o verão aconteceu um incêndio abaixo da UTI neonatal. Me lembro. Embaixo da UTI neonatal. Qual é o problema em relação a isso? A rede de gases ser contaminada e eventualmente vinha a falecer 37 crianças. Todos os funcionários sabiam o que fazer em determinado momento. Não teve o óbito de nenhuma criança, conseguimos evacuar. O que significa isso? É planejamento, é educação, é todo mundo estar treinado para que na hora que acontecer, saber o que fazer. Então, vamos aprender com esses fatos que ocorreram, não vamos incorrer novamente nesses erros, vamos treinar todas as equipes para saber como fazer, vamos reconstruir de uma forma que esses problemas não se repitam. Perfeito. Nosso reitor eleito da nossa FEVALI. Melhorar José Paulo da Rosa. Você ele é Pablo da campeão Rosa. em errar o meu nome sempre. Mas, pô, Paulo Antônio. Errei. Como me chamaram de Pedro Ernesto, qual é o problema? E eu não me ofendi. Isso é um elogio. Mas Olá, assim, Zé Paulo da Rosa. melhorar a qualidade da educação é o principal desafio que nós temos no país. Eu assumirei essa reitoria, então, no dia 28 desse mês, da FEVALI, e eu quero aqui agradecer ao atual reitor Kleber Prodanov, a todos os reitores que o antecederam, porque nesses 55 anos conseguiram construir uma universidade de referência. E quero dizer a todos os municípios do Vale Germânico, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e tantos outros que compõem aquela região, que nós vamos continuar fazendo um trabalho de excelência, vamos contribuir com a educação de qualidade nessa retomada pós-enchente e que nós vamos cumprir, e convido todos vocês a nos ajudar a cumprir o propósito da FEVALI de construir uma comunidade melhor juntos. E é assim que nós vamos trabalhar. Perfeito. Muito obrigado. Nosso deputado estadual, Leonel Reis, ponto final da série. Quando o Zuco falou aqui sobre editais, licitações fraudulentas, achei que ele estava falando sobre a PRF, a compra de blindados,
né, da Combat Armor, ali quase 100 milhões de reais em blindados, que foram comprados pelo governo Bolsonaro e que tem 8 já indiciados e denunciados pelo Ministério Público Federal, ou talvez pelo Jair Renan, que nesse momento também agora, além de ser réu na quinta vara, né, por fraudes, ainda teve uma ação do Santander que pede mais de 360 mil reais de fraudes, né, que o Bolsonaro Júnior fez. Em relação ao arroz, eu acho interessante. Em 2020, o Bolsonaro comprou 400 mil toneladas de arroz. E eu não me lembro, o Zuco aqui era deputado estadual, eu não me lembro de uma fala dele criticando o Bolsonaro, que não teria escutado a Federação, a Farsul, os produtores, o IRGA. E em relação à compra de arroz, que aconteceu agora, é bom que se diga, já saiu matérias jornalísticas, inclusive, até na 0 Hora saiu essa matéria, dizendo que o arroz era o segundo produto que mais influenciava no aumento da inflação. E no início de maio, quando começam as cheias, vem declarações do IRGA e de outros órgãos dizendo que o preço do arroz iria explodir, que iria aumentar drasticamente e que não teria condições de baixar o preço. Não era nem a questão da quantidade da produção, era o preço em si. E isso tem um impacto direto na cesta básica, na alimentação dos mais pobres e também na inflação. Por isso a relevância. E em relação agora, falando sobre a questão do saco lá de arroz, se vai ter o carimbo do governo federal, o que a gente tem que entender? Qual vai ser? Não, mas a minha dúvida é, qual seria a marca que se colocaria? Não, mas é que a questão é o seguinte, esse arroz está sendo comprado para ser distribuído com um valor determinado. O que tu vai colocar ali? Conab. Não, tudo bem, mas vai ter Conab. Mas vai ter Conab. Não, mas porque a marca do governo federal... Não, mas a Conab é um órgão do governo federal. Não, mas não é... Se fosse do PT, se fosse não sei o quê... Agora, o que eu quero dizer, é importante que a gente tenha essa percepção que achar que... O que tu vai colocar naquela demonstração de que aquele é o produto que não pode ser vendido pelo valor A ou B, no meu entendimento... É esse o ponto central. A gente pode debater se deveria ter todos os órgãos, se deveria ser só Conab, mas alguma identificação do governo federal vai ter que ter ali, né? E em relação a essas outras empresas, enfim, pode ser. Conab. Mas eu só estou querendo demonstrar que é pra gente compreender o porquê que está sendo não tinha carimbado. Arroz, foi muita sodada. No meu entendimento, e isso vem do início de maio. É só a gente pegar as matérias jornalísticas, isso foi falado que o preço iria subir, que não teria como controlar esse valor. Depois tinha pressão inflacionária. Deu uma corrida ao produto, porque todo mundo achou que ia faltar e começou a correr. Mas é o que eu quero dizer. O que o governo vai fazer? Faltou vai deixar água, explodir? vai faltar água. Vai explodir? Não, mas essas são as fake news que a gente tem que combater. Essas são as fake news que a gente tem que combater. Agora, em relação ao arroz, foi informações oficiais. Então, no meu entendimento, foi acertada a decisão nesse sentido. De comprar? Em 2020, no meu entendimento, foi. Porque se estava sendo dito que ia aumentar e ia explodir o valor, o governo tinha que agir. Deixa eu te fazer uma pergunta só. Desculpa, te fazer só uma pergunta. Mas na hora que os produtores, na hora que as entidades que representam os produtores vêm a público e dizem não vai faltar produto, ali o governo federal poderia ter refluído. Por quê? Porque ele acabou comprando ontem, que foram essas... Não, eu digo, eu entendo até a explicação. Nós estamos avançando no tempo. Eu dou meu tempo para a tua... Não tem problema. Eu até entendo a preocupação do governo federal no sentido de não deixar crescer o preço do arroz para não impactar na inflação. Mas na hora que se detecta isso e os produtores estão dizendo que não vai faltar, o governo federal poderia... Mas o problema, Lamarck, no meu entendimento, é que não foi dito que não faltará, mas o preço ficará o preço que nós deveríamos sustentar antes da enchente. Esse é o ponto-chave. É o valor, não é a quantidade. Por isso que eu acho que a gente tem que ter essa percepção. Em nenhum momento foi dito vai faltar arroz, mas disseram, olha, pela quebra da safra precisaremos aumentar o preço. Para mim, esse é o ponto-chave. Meu caro Leocir Vanassi.